Beleza, vê o slide, me vê aí? Slide está te vendo também, te ouvindo perfeitamente. Então vamos começar, que já demoramos 5 minutos a mais. Vamos lá. Bom, falando de avaliação da flexibilidade, né? Então, quando a gente pensa nesse aspecto, não deixa de ser parte da antropometria, né? Avaliar flexibilidade é uma das partes da antropometria, ou da cineantropometria. Trata-se de uma avaliação, então, neuromuscular, né? O nosso sistema locomotor, né, ou o aparelho locomotor, ele apresenta algumas variáveis, né, que representam indicadores de importância para a gente avaliar funcionalmente, né, um indivíduo. E a flexibilidade, ela é um desses fatores, né? Nós temos aí o desempenho da pessoa, a aptidão física dela relacionada à saúde, né, e o próprio envolvimento, né, da força e da resistência muscular, né, de uma forma conjugada, né, na parte da flexibilidade. Né. Então, as variáveis do aparelho locomotor, nesse sentido, né, representam indicadores muito importantes para a gente, para essa avaliação de função, né, de avaliação de aspectos fisiológicos, né, de aspectos funcionais. Então, você tem a aptidão física relacionada à própria saúde, o desempenho em atividades esportivas, né, e a combinação da força e da resistência muscular, né, e de flexibilidade. Tá? Então, a cineantropometria é que vai fazer isso. Né? E é importante a manutenção, né, de níveis adequados, né, de força, de resistência, né, para que a gente possa, então, manter uma saúde funcional. Né? Então, quando a gente fala em saúde funcional, é quando fisiologicamente ou funcionalmente, né, o indivíduo ele está com força, resistência e flexibilidade. Então, a prevenção e tratamento de disfunções posturais, que a gente já tratou em aulas anteriores, né, articulares, de lesões musculares, de lesões esqueléticas, né, é de fundamental importância nesse processo. E a flexibilidade, né, nessa avaliação neuromuscular, ela leva o indivíduo à independência, né, de movimentos. Né? Então, quando a gente pensa em indivíduos que estão lesionados ou que sofreram saindo de um processo de imobilização, de uma pessoa internada aí por Covid-19, uma pessoa que sofreu uma cirurgia de ligamentos no joelho, coluna, né, qualquer que seja esse processo, né, a avaliação neuromuscular ela se torna importante nesse sentido, né, para a gente tratar quais aspectos a gente precisa levar em consideração para levar independência de movimento para esse indivíduo. Né? Então, um indivíduo que fez cirurgia de joelho, ele vai estar andando com muletas, com bengalas, com andador, ou até de cadeira de rodas, e tornar ele independente de movimentos, né, é uma dessas funções. Tá? A outra é relacionada aos idosos, né? Então, eu falei isso quando eu dei uma live aí de treinamento funcional para idosos, né? A gente falou bastante disso, né? Então, eu tenho que reduzir o número de quedas em idosos, né? E fazer esse tipo de trabalho, né? Avaliar de forma constante nesse aspecto, é importante para eu saber até onde eu devo trabalhar esse indivíduo, né? E diferentemente de força e resistência, né? Como que eu vou falar? Quanto mais treino, quanto mais o indivíduo treinar, quanto mais força ele tiver, quanto mais resistência ele tiver, quanto mais cardiorrespiratório ele tiver, melhor para ele, a flexibilidade é diferente, né? Eu não preciso ter tanta flexibilidade. Né? As pessoas acham que tem que encostar a testa no joelho, as pessoas acham que tem que encostar a mão lá na planta do pé, pegando o calcanhar, né? Passar a mão aqui por trás e coçar lá. Ou seja, a flexibilidade não é assim. Tá? Ela não é necessário o indivíduo treinar exaustivamente até o máximo da flexibilidade. E aí vem
essa avaliação neuromuscular, né? Aí vem o X da questão, até onde esse indivíduo precisa de flexibilidade, né? Até onde o aparelho locomotor dele precisa permitir esse aumento de função, né? E aí você tem níveis adequados para isso, tá? Então você tem níveis adequados para força, você tem níveis adequados para resistência, né? Você tem níveis adequados para flexibilidade, né? Quanto mais flexibilidade, melhor o meu movimento. Então, meu movimento fica mais fácil, né? Quanto mais flexível, eu tenho menor risco de lesão, né? Então, meus riscos de me machucar, eles são menores, né? Durante exercício ou até mesmo em atividades diárias, né? E reduz o número de problemas ocasionados, né, ao meu aparelho locomotor, né? Então, são questões que a gente tem que pensar. Por exemplo, um idoso, né? O idoso, eu não preciso fazer com que ele encoste a mão na ponta do pé sem dobrar os joelhos na posição de pé, né? Então, ele está em pé, a gente fala assim, vai lá agora, desce, vai descendo a cabeça, enrolando, enrolando, encosta a mão na ponta do pé. O idoso não precisa encostar a mão na ponta do pé quando ele estiver na posição ereta, né? Ele tem que encostar a mão no pé quando ele estiver sentado para amarrar um sapato, para amarrar um tênis, né? Outra situação, né? Mulheres, por exemplo, né? Vai colocar o sutiã. Aí a mulher vem aqui para colocar o sutiã. Pessoal, desculpa, eu esqueci aqui de desativar o não perturbe. Tá vendo que eu falei para vocês lá na aula? Fica atravessando as ideias da gente lá, né? Vai voltar aí. Então a mulher vai colocar o sutiã, ela pega, coloca o sutiã aqui e faz isso aqui com a mão atrás, fecha né? Fecha o sutiã aqui atrás, né? A mulher mais idosa não, ou a mulher que não tem flexibilidade, né? O que ela faz? Ela pega o fecho, trava ele aqui, aí gira o sutiã, depois coloca aqui, coloca a alça, né? Então a mulher que não tem tanta flexibilidade, né? Porque a que tem flexibilidade, ela já coloca a alça aqui, já calça aqui, pá, e já vem aqui atrás e plup, né? Então ela tem flexibilidade para fazer isso. Isso é importante para ela, né? Ela acelera o processo, né? Ela não precisa ficar rodando o sutiã, às vezes não precisa fazer isso tirando a roupa, né? E aí tem uma série de situações corriqueiras do dia a dia, né? É o idoso para colocar a camisa, às vezes ele não consegue, ele está com a mão aqui para baixo, tem que ter alguém para colocar a camisa por ele, né? Então, à medida que ele aumenta a flexibilidade dele, né, ele consegue fazer essas atividades da vida diária, né, com maior autonomia, tá certo? Deixa eu voltar aqui no nosso slide. Bom, então, facilita então, né, o movimento, facilita as questões do dia a dia, né? Agora eu também não preciso de uma flexibilidade enorme, né? Eu preciso de uma avaliação neuromuscular propriamente dita eficiente, né, para que esse indivíduo possa realizar as atividades esportivas, profissionais ou as atividades do dia a dia com maior eficiência, né? E independência, principalmente independência. Então, tanto nesse sentido, tanto a flexibilidade, né, como a força, como a resistência muscular, né, elas estão, né, nesse processo de envelhecimento sujeitas a alterações, né, significativas e, naturalmente, um declínio, né, da atividade nesse sentido. Porque, né, com o processo de envelhecimento, a gente tende a diminuir o número de atividade física que nós temos no dia, a quantidade de atividade física que nós temos diariamente, né? Tá difícil aqui hoje, o diafragma não quer colaborar. E aí, o indivíduo precisa desse treinamento, né, para que ele possa voltar a ter uma eficiência. Não é só como envelhecimento, não, né? Isso que a gente está vivendo hoje em dia, de confinamento, né, de isolamento social, né, está contribuindo também para uma redução da nossa flexibilidade, né? Uma redução da nossa força, da nossa resistência, da nossa flexibilidade, e aí vai, né? Então, a avaliação neuromuscular, ela serve para isso, né? Para a gente avaliar, né, como o próprio nome diz, né, testar,
medir, né, o quanto, né, que nós estamos perdendo ou o quanto nós precisamos ganhar, né, evoluir nesse processo, tá bom? Então é para isso que servem as avaliações neuromusculares, dentre elas a da aula de hoje, que é a flexibilidade, né? Então, flexibilidade vem a ser uma característica que nós temos relacionada à amplitude de uma articulação, que ela permite movimento, né? Que ela consegue realizar de movimento, ou até mesmo um conjunto de articulações, né? Quando, obviamente, ela for solicitada, né, na realização de um movimento. Então, se eu pego um movimento simples, né, de flexibilidade, eu posso pegar meu punho aqui e avaliar minha flexibilidade do punho. Não sei se você consegue ver aí, né? Então, eu estou aqui. Então, se eu tivesse um movimento um pouco mais acentuado, eu teria maior mobilidade na minha articulação do punho. Então, tem gente que faz isso aqui sozinho e faz isso. E tem gente que vai mais, né? E tem gente que consegue ir até um pouco mais. Então, vai depender de cada indivíduo, né? Estou falando de uma articulação isolada, mas eu posso pegar, né, o meu movimento, né, de estou aqui em pé e descer o meu corpo aqui, né, até tocar a ponta dos meus pés, né? Consequentemente, eu vou envolver cada uma das minhas vértebras nesse processo, né? Ou seja, estou entrando ali com quadril, eu estou entrando ali com cada articulação que eu tenho entre as vértebras para realizar este movimento, né? Então, é um somatório de movimentos relacionados a essas articulações. E aí eu vou avaliando, né? Joelho, quadril, tornozelo, coluna vertebral, glenumeral, né? Só região torácica. Então, eu tenho como avaliar diversas articulações, né, nesse processo, tá? Ou conjunto de articulações. E aí eu não vou me prender a uma articulação somente, né? Eu vou me prender à função que eu preciso, né? Então eu estou sentado, eu preciso amarrar o meu calçado. Tem gente que não tem aqui, ó. Chega aqui, mesmo sentado, já não consegue chegar, né, na ponta dos pés lá para amarrar o tênis, né? Mesmo sentado. Então o idoso tem isso. Tem gente que tem uma barriga que atrapalha, uma limitação de movimento, e tem que cruzar o pé aqui para amarrar o calçado aqui com o pé cruzado, né? Então, são essas questões que a gente tem que avaliar, né? Qual é a função, para que esse indivíduo precisa e qual o grau de flexibilidade ele precisa, né? Isso a gente chama de amplitude de movimento funcional, ADM, amplitude de movimento funcional, ou seja, a capacidade de movimentar a articulação ou conjunto de articulações sem sofrer dor nem limite para o desempenho. Então, qual é a minha capacidade funcional do punho? Eu movimento até aqui o meu punho. Então, se eu precisar fazer um pouco mais, pode gerar dor, e eu estou limitado. Então, eu venho até aqui por limitação funcional, sem dor, mas eu estou limitado para o meu desempenho. Eu precisaria de um pouco mais de amplitude de movimento, por exemplo, para fazer um movimento de clean, com uma barra num levantamento de peso olímpico, para fazer um front squat, né? Então, se eu não tiver uma mobilidade boa, a barra vai cair aqui e eu vou machucar o meu punho, vou sentir dor. Ou o meu punho não vai permitir, eu acabo jogando a barra para frente, o que joga meu centro de gravidade para frente, e eu acabo perdendo a autonomia e funcionabilidade do movimento que eu estou tentando fazer, né? Então, a gente chama isso de amplitude de movimento funcional. Tá? Para aquela função, eu tenho amplitude de movimento, né? E aí você chega à conclusão que qualitativamente ou quantitativamente, né, você chega a uma determinada consideração sobre aquela amplitude de movimento do seu aluno, ou a sua amplitude de movimento, se você precisa aumentar, se você precisa manter, pelo menos, e tal, né? E a flexibilidade é isso, né? Ela vai refletir a capacidade do meu músculo, do meu tendão, dos meus ligamentos, né, se alongarem o tanto quanto for necessário, ou tanto quanto, né, as minhas questões anatômicas restringirem o meu movimento, né?
tanto as minhas restrições anatômicas e mecânicas, né? Então, se eu tenho uma barriga enorme aqui, eu não vou conseguir fazer um movimento além disso, né? Porque a gordura é uma limitação mecânica, né? Então, é uma limitação mecânica para ela permitir movimento, né? Sem o risco de uma eventual lesão, sem o risco de sobrecarregar um outro sistema, né? Um outro tecido subjacente ou adjacente, que seja, né? Do meu aparelho locomotor, né? Como um todo. E aí a gente pensa, claro, óbvio, em músculo e tendões, né? Então, músculo e tendão são as unidades, né? Que a gente precisa trabalhar nesse sentido, tá? Então, essa é a questão da flexibilidade. Tudo bem até aí? Alguma dúvida? Perguntas? O professor está tranquilo aí. Então, nesse sentido, a gente tem que tentar identificar, né, quais são os fatores determinantes da flexibilidade, né? O que pode estar impedindo a flexibilidade de um aluno meu, né? E para isso eu tenho que saber quais são os fatores que determinam a flexibilidade, tá? No movimento que a gente faz de alongamento da musculatura, né, existem níveis específicos de flexibilidade, né, mas envolve, no geral, a participação, né, ao mesmo tempo, da elasticidade do músculo. Aí entra epimísio, perimísio, né, o endomísio também entra parcialmente nisso, porque ele é mais maleável, né, mas ele entra. A plasticidade que o meu tendão e os meus ligamentos permitem, né? E a elasticidade da minha pele, né? A maleabilidade, o quanto a minha pele consegue mover, né? Então, se eu, por acaso, derramar um óleo quente aqui no meu peito, a minha pele vai travar, ela vai enrugar, ela vai atrofiar, encurtar todinha. Primeira coisa que vai acontecer na hora que eu chegar lá para fazer o tratamento é os caras travarem isso aqui e ampliarem, buscarem meu braço para essa posição lateral aqui aberta, esticando a minha pele aqui para ela retrair o mínimo possível quando queima, né? Não sei, quem já foi para a roça, não sei, às vezes você faz isso na sua casa, eu faço isso lá no meu pai hoje em dia, né? Eu gosto de uma cervejinha e o melhor tira-gosto para mim é o tal do torresmo, da pele frita. Eu gosto da pele frita. Então, eu vou lá e compro na feira, né, a panceta ali, a pança do porco. Eu vou lá e tiro aquela pele, ela fica com uma camadinha pequena de carne, e eu pego aquela pele e boto numa forma e jogo no forno e ponho aquilo para assar. A hora que ele está lá assando, o negócio vai fazendo assim, ó, ela vai encurtando assim. Igual bacon, você já deve ter feito bacon aí na sua casa, uma tirona de bacon que você coloca na frigideira, o bicho vai entortando assim, né? Vai dobrando. A nossa pele também faz isso se queimada. Então, se a minha pele está queimada, ela tem menos maleabilidade. Se eu estou desidratado, a minha pele tem menos maleabilidade. Se eu estou hidratado, ela tem mais, né? E isso interfere também na plasticidade dos tendões e dos ligamentos, né? O tendão e o ligamento, ele não é elástico. Ele não estica e volta, tá? Quem faz isso é músculo. O tendão não faz isso, não. O tendão, ele é rígido. Ele tem plasticidade. O tendão, se eu pegar esse elástico aqui, ó, elástico, ó. Se eu pegar esse elástico aqui, o tendão não faz isso. Mas o tendão ele é capaz de rodar para um lado, de torcer para o outro, de fazer isso aqui em cima de uma estrutura óssea, tá? Ele é plástico, mas ele não é elástico. Ele se move, ele torce, mas ele não estica, tá certo? Isso é plasticidade do meu tendão. Do meu ligamento também faz assim, tá? O ligamento ele também não estica, não. Se o ligamento esticar, ele tem um certo limite. Vai falar e tum, ele vai arrebentar. Agora o músculo não. O músculo ele é elástico, tá certo? O epimísio, o perimísio, o endomísio, a própria membrana da célula, ela é elástica, tá certo? Então tem níveis específicos de flexibilidade nesse sentido, tá? E cada tipo de alongamento, eu vou falar isso mais para frente, né? Cada tipo de alongamento que eu faço busca uma questão. Né? Se eu quero aumentar a amplitude de movimento, eu não vou fazer alongamento estático. Tá? Eu vou fazer alongamento dinâmico. Né? O alongamento estático ele melhora os graus de movimento da minha articulação.
né? Mas não, desculpa, o alongamento estático melhora o grau de extensão do meu músculo. E se eu quiser trabalhar melhor a questão articular, eu tenho que trabalhar uma mobilidade, né? Um alongamento dinâmico. Né? Para isso funcionam as diferentes formas de você trabalhar alongamento no indivíduo, né? Tem gente que trabalha de forma errada demais dentro da academia, né? Vai lá e põe o cara para fazer um alongamento estático e quer ir trabalhar a musculação, né? Ele não trabalha a musculatura desse jeito, né? Ele trabalha a articulação. E eu preciso trabalhar a musculatura. E para trabalhar a musculatura, eu preciso trabalhar com movimento, né? E aí eu consigo um melhor trabalho dessa forma durante, né, a participação do exercício, tá? Então, a participação, né, fatores, ainda falando de fatores determinantes, né, eu tenho a participação dos músculos esqueléticos de forma significativa, tá? Então, eu tenho o tamanho das articulações envolvidas no movimento, a restrição que o tecido adjacente, né, nessa articulação, a pele, a cápsula articular, os ligamentos, os tendões, né, os tecidos conectivos em volta dessa articulação, e eles restringem o meu movimento, né? A gordura corporal, né? Eu acabei de falar, se eu tenho uma gordura corporal significativa, eu não consigo tanta amplitude de movimento, meu músculo esquelético ele vai ficar prejudicado nesse sentido, né? A temperatura ambiente interfere na minha flexibilidade, né? Se está mais quente, meu músculo está mais irrigado, portanto mais hidratado, e consequentemente ele é mais elástico, né? Quanto mais frio, né, reduz ainda mais a minha elasticidade muscular e principalmente dos tecidos conectivos, né? E a hidratação, né? O aquecimento que eu faço antes do exercício, né, interfere. Acho que eu falei isso, não foi para vocês, não, foi outra aula, outra disciplina. Foi hoje de manhã, outra disciplina. Então eu tenho aí o aquecimento, que as pessoas elas não valorizam o aquecimento, né, antes do treinamento. Isso permite melhor flexibilidade, né, das minhas articulações e permite uma melhor amplitude de movimento e uma elasticidade muscular mais significativa, o que valoriza o meu trabalho de força ou de potência, né? Potência principalmente, porque o meu músculo na potência ele vai esticar e contrair executando força, né? Então, o meu músculo na potência ele estica e contrai executando força. Então, quanto mais esse músculo estiver aquecido, né, mais ele é capaz de executar potência, né? Então, principalmente no treino de potência, no levantamento de peso olímpico, no kettlebell swing, alguma coisa assim, né? E as pessoas não estão valorizando bem o treinamento, né? Hoje de manhã eu falei na turma, eu dei um exemplo do meu treino de ontem, tenho até filmado alguns exercícios que eu larguei lá no Instagram, eu filmei alguns e coloquei numa sequência só para ilustrar mesmo. E eu estava falando para a turma do matutino, o meu trabalho de ontem, fiz um treino de dorsais, né, de puxar. O meu treino de ontem eu gastei mais tempo no meu trabalho de mobilidade e estabilidade articular, junto com o aquecimento, do que o meu treino propriamente dito. Né? Ficou meio a meio ali praticamente. Tá? Então ele tem que ser bem preparado, a musculatura tem que ser preparada, né? Porque senão, se você está com o músculo encurtado em um ponto e no outro ponto não, né, acaba que você muda a posição dos ossos. Tá? Então você tem um músculo encurtado, ele acaba mudando a posição de um osso em relação ao outro, e na hora que você for fazer exercício, isso pode te prejudicar do ponto de vista biomecânico. Tá? Tem perguntas aqui, deixa eu ver. Alguém falou aí, abriu o microfone? Fala aí. Eu fiquei pensando aqui qual a diferença entre flexibilidade e mobilidade. Aí eu mandei aí, pesquisei aqui no Google e mandei. Aí o senhor comenta aí a diferença. Entre flexibilidade e mobilidade, a Isso. flexibilidade é a capacidade do músculo, a flexibilidade é a capacidade que o músculo tem de esticar, né, que tem a propriedade elástica justamente para isso. Então, a flexibilidade envolve a elasticidade do músculo em permitir que a articulação realize um padrão de movimento, tá? E a mobilidade não, ela é bem mais complexa, ela não envolve só o músculo. A mobilidade ela envolve todos esses componentes que eu estou falando aqui, de tecidos conectivos, de cápsula articular, de pele, de ligamento, de tendão do músculo, de bolsa sinovial, de líquido sinovial dentro da articulação, tá? Além do componente muscular.
Então, a mobilidade, ela precisa de mais cuidado. Então, por exemplo, eu vou fazer eu não sei se você consegue me ver aí, porque eu não me vejo na tela, mas eu sei que nessa distância aqui, eu sei que você Tô me vê. vendo. Mas eu vou fazer um movimento aqui, deixa eu ver se eu mudo aqui a tela para me mostrar, para eu ver. Aqui, pronto, agora eu estou me vendo. Então, eu quero fazer um trabalho de alongamento de peitoral. Aí eu faço isso daqui para trás, eu não sei se você consegue perceber que eu estou fazendo um movimento aqui, ó. Né? Eu faço esse movimento aqui para trás. Então, eu estou fazendo um alongamento da musculatura das minhas fibras de peitoral. Estou pegando o peitoral aqui e estou esticando ele. Né? Se eu pegar e fizer isso daqui para trás, ó, eu também estou fazendo um trabalho de alongamento da minha musculatura de peitoral. Estou pegando o peitoral aqui, estou esticando ele. Mas eu não estou trabalhando a mobilidade da minha glândula numeral. Né? Então, eu estou esticando o músculo, mas eu não estou preocupando com a mobilidade da glândula numeral. O movimento da glândula numeral que eu tenho que fazer é colocar o meu braço no plano frontal, elevar esse braço no plano, descer esse braço no plano, pegar essa articulação e colocar ela para movimentar, mobilizar ela. Então, tem que fazer movimentos com essa articulação. Né? Eu fiz um ontem, está gravado lá, aqui eu acho que você não consegue visualizar, mas eu estou aqui, ó, nessa posição aqui, eu acho que não dá para eu mexer aqui, bom, estou aqui, ó, né? Eu vi o vídeo. Tá? Tô de joelho aqui. Aí eu coloco os meus braços aqui, ó, e sem mover o meu tronco, sem ficar fazendo isso daqui, com o meu tronco em exagero, eu tenho que fazer o mínimo possível, eu vou pegar o meu braço aqui e passar para trás. Ó. Olha aí. Eu fiz um arco de movimento sem mover o meu tronco, porque quando você não tem mobilidade, você vai fazer isso aqui, ó. E volta. Então, quando eu faço mobilização da minha articulação com o mínimo de movimento, você vê que eu estou colado na parede, ó, tá? Estou colado na parede. Então, se eu pego e faço esse movimento aqui, ó, com o mínimo de rotação do meu tronco, eu estou trabalhando mobilidade articular. E aí eu volto. Faço isso de um lado e do outro. Essa é a mobilidade glenumeral. Aí lá no vídeo eu ainda fiz um movimento de torácica. Então eu vou fazer isso aqui. Sem mover o meu braço lá, só vou mover o meu tórax. Ó. Sem mover a cabeça é mais difícil, movendo a cabeça é mais fácil. E eu ainda vou fazer isso para a minha torácica, levando esse braço meu à frente. Vou fazer isso. E giro. Sem mexer meu quadril. Foi o meu ou foi do professor que travou, hein? Travou. Eu acho que ele ficou mudo. O dele. Travou tudo. De manhã teve essa mesma coisa aí na aula. Mas só apareceu que ele ficou mudo. Não, saiu. Pessoal, me desconectou aqui. Bom, você está me escutando? Porque me desconectou aqui, total. Sim. Tá vendo aí? Beleza. Beleza, valeu. Acho que deu para entender, professor. Primeiro movimento lá, a adução horizontal para trás, né? Foi flexibilidade. Aí na parede já foi mobilidade. Exato, entendeu? Então, quando eu trabalho movimentos da minha articulação, e aí, como eu falei agora há pouco, de forma dinâmica, eu trabalho mobilidade. Né? E quando eu faço isso de forma estática, eu trabalho o alongamento. Né? E aí eu pego a musculatura e não a articulação. Né? Por isso que você vê jogador de futebol, jogador de vôlei, eles fazem um trabalho de alongamento estático e fazem um trabalho de alongamento dinâmico. Porque o alongamento dinâmico tem essa função, né, de permitir maior ganho de mobilidade articular. Então, você vê o jogador de futebol, ele sai lá correndo pela quadra, eu dou sempre esse exemplo, ele está correndo aqui e joga a perna lá na frente. Ó, coluna e quadril. Tá? Coluna e quadril. Né? Então, ele fica fazendo esse movimento para melhorar a mobilidade da coluna, a mobilidade do quadril e, consequentemente, ele conseguir ter movimentos mais produtivos no esporte. Tá? Pessoal, como me desconectou aqui, tinha pergunta ali que eu não estou conseguindo ler agora. Nem a sua, Leandro. Agora eu não estou conseguindo ver o que é. Mas acho que é isso que você perguntou, né, Leandro? Pô, não tem pergunta mais, não. Só o Gabriel falou alguma coisa.
Pois é, acho que tinha mais alguém lá, não sei agora quem que é. Professor, foi alongamento estático e qual foi o outro? O senhor falou alongamento estático e? Estático é quando é parado, né? E dinâmico quando é em movimento. Beleza. Certo? Então você tem as questões aí de flexibilidade e mobilidade, que é o que o Leandro perguntou aí. Né? A gente tem que trabalhar as duas coisas, né, Leandro? Não estou falando aqui que você tem que trabalhar só mobilidade, não. Estou falando aqui que você depende do que você vai fazer, você precisa de flexibilidade, depende do que você vai fazer, você precisa de mobilidade. E flexibilidade, eles estão sempre interligados. Então você tem aí dois fatores, né, duas questões bem íntimas, né, que é que a participação do músculo é importante, né, que é a própria articulação, né, e a questão do músculo, né, a flexibilidade do músculo. Os dois estão inseridos dentro do treinamento, tá? Ok. Gabriel, você consegue escrever de novo ou fazer a pergunta aí, abrindo o microfone, Gabriel? Apagou aqui para mim, cara. Alguém tem aí no comentário? E pode ler para mim? No comentário ele escreveu só que falou assim: o treino é outro quando você faz essa parte bem feita. Sim. Com certeza. Com certeza. Eu acabei de falar, né? Quanto maior minha mobilidade, minha flexibilidade, né? Maior vai ser o meu desenvolvimento. Beleza, Gabriel. Já leram aí. Obrigado, tá? Era isso, né, Gabriel? Então, quanto mais eu tiver um trabalho, quanto melhor for o meu trabalho de mobilidade, né, e flexibilidade, tá? Melhor é o meu treino, tá? Principalmente treinos de força e potência. Principalmente treinos de força e potência. Você não vai ver um cara fazer um LPO sem fazer um trabalho de mobilidade. Né? Tem que ter um trabalho de mobilidade inserido aí. Agora, ganhar amplitude de movimento, fazer um trabalho de flexionamento, que é diferente de flexibilidade, tá? Flexibilidade é uma coisa, alongamento é outra. Espera aí um pouquinho. Vou pegar um aqui para você ver. Eu posso dizer que o flexionamento é para alta performance? O flexionamento é para você ganhar amplitude de movimento. É para melhorar, para você aumentar a angulação que você consegue movimentar. Por exemplo, eu vou fazer um trabalho de alongamento aqui, ó. Pronto, estou fazendo um trabalho de alongamento e vou sustentar. Agora eu vou fazer um flexionamento. Eu vou além do que eu consigo e sustento por um certo tempo. Ou vou fazer ele dinâmico, por exemplo. Ou aqui, só assim, estático, pronto. Então eu vou pegar e vou... Aqui é o meu tanto normal. Eu vou além do meu tanto normal, tá doendo e eu tô lá sustentando. Eu estou indo além do meu plano normal. Tá bom? Então é isso, o flexionamento vai além. E a flexibilidade, né? O trabalho de alongamento, ele só vai até o ponto que você tem a sua amplitude determinada. E você tem várias técnicas de alongamento e flexionamento, né? Alongamento, você tem o estiramento, que é isso que eu acabei de fazer, que é o estiramento. Soltura, isso aqui é um trabalho de soltura, né? Você tem assim, tá? Pelo tipo de articulação que é o cotovelo dobradiço, é possível ganhar mobilidade dessa articulação? Não é possível ganhar, Gabriel, mas a articulação do cotovelo ela não tem essa necessidade. Tá? Aqui eu preciso de mobilidade. Aqui, estabilidade. Mobilidade. Estabilidade. Mobilidade. Vou para quadril. Mobilidade. Lombar. Estabilidade. Quadril. Mobilidade. Joelho. Estabilidade. Tornozelo. Mobilidade. Então, tem articulações que elas têm características biomecânicas próprias. E o cotovelo é uma de que você não precisa de mobilidade. Chegou até aqui, é o tanto normal. A não ser que você esteja encurtado, né? A não ser que você esteja encurtado. Aí você vai trabalhar para aumentar a sua mobilidade, para voltar ao plano normal. Tá? Então, é assim que a gente pensa. Ó, excelente livro para quem trabalha com essas questões, quem trabalha com mobilidade, estabilidade, quem quer ser um profissional diferenciado e trabalhar o corpo do aluno por completo. Professor Estélio Dantas, que deu uma live ontem, cara, sensacional. Foi 1 hora de live, assim, de altíssimo nível no Instagram.
Ele mesmo não faz live sozinho, não sabe mexer no Instagram, só posta foto dele com a esposa e os filhos só. Mas um professor convidou ele ligou lá e fez uma live fantástica ontem, domingaço, era 10 horas da manhã, não sei. Não está salva no Instagram dele, né? Está salvo no Instagram do outro professor, que agora não me recordo o nome. Então é esse livrinho aí, ó, Diferenças entre Alongamento e Flexionamento. Esse meu aqui já é a 6ª edição do livro, editora Manoli, né? Excelente livro para você trabalhar. Esse meu aqui é o mais novo dele, se não me engano, tá? De 2018. Esse livrinho aqui é o mais novo, de 2018. E o professor Abdallah Ashur Júnior, tá? Exercícios de alongamento, anatomia e fisiologia, editora, essa aqui já é a 3ª edição, editora Manoli também, essa 3ª edição aqui é de 2003, se não me engano, essa aqui é mais antiga, essa aqui é a mais nova, desculpa, essa aqui é a mais nova, de 2010, tá? 2010 esse livrinho aqui, muito bom, eu tenho a edição antiga dele aqui também, tá? Vale muito a pena, tá bom? A edição antiga dele é essa aqui, ó. Aliás, até o do Dantas eu tenho aqui, ó. O Dantas 5ª edição, tá aqui, 5ª edição, é o mesmo livro, né? Mudou a editora, era a editora Sheik, e o do Abdallah tá aqui, né? O mais edição, 2ª edição, mais antigo um pouquinho, da editora Manoli ainda. São livros que, quem quer trabalhar, são essenciais, tá? Trazem conceitos nesse sentido aí que são extremamente atualizados. E esses dois caras aqui, a Abdallah é flexibilidade com a Abdallah, né? Tá junto com todos os grandes nomes da educação física no Brasil. Pode seguir o Instagram dele aí que você não vai se arrepender, tá? Deixa eu pôr aqui para você ver qual é. E ele põe foto e fala de... Pode falar. Esse Abdallah é aqui de Goiânia, não é? Não, a Abdallah não é daqui não. Tá? O Abdallah é da Universidade de Londrina, tá? É do Paraná. Tá aí, ó, o Instagram dele aí, ó. Tá aí, ó, Londrina, Paraná, isso mesmo. Tá? Então, olha aí, ó, né? O cara fala o dia inteiro sobre flexibilidade, um monte de posts de flexibilidade, e algumas questões críticas que ele faz também quanto a alguns profissionais inescrupulosos que temos aí dentro da educação física. Cara desse tamanhozinho aqui, com a sabedoria enorme, tá? Tem um site que chama flexibilidade.com.br, que tem muita coisa interessante lá, tá bom? Então sigam esse cara aí, que é o cara da flexibilidade no Brasil, juntamente com o professor Estélio Dantas, os dois nomes aí violentíssimos dentro da educação física nesse sentido, tá? Então é isso. Mais alguma questão? Leandro, ficou claro? Gabriel também? Mais alguém tem algum questionamento em cima disso? Tá tudo certo? Acho que tá, né? Acho que ficou bem claro, né? Bom, é isso aí, tá? Então são fatores determinantes, assim, para a minha flexibilidade, né? E quando eu penso em flexibilidade, então, eu tenho dois componentes, tá? Que é o que eu estou falando desde o início aí. Eu tenho um componente que é o dinâmico. Então, minha flexibilidade, ela apresenta um componente dinâmico e um componente estático. Tá? Então, eu posso fazer um trabalho de flexibilidade dinâmica e um trabalho de flexibilidade estática. Tá bom? No estático, o dinâmico é um só, não tem variantes. Dentro do estático, eu tenho o componente passivo, ativo e assistido. Então, são 3 componentes diferentes no estático. Então, eu posso fazer um trabalho flexibilidade dinâmica, flexibilidade estática, e a estática pode ser passiva, ativa ou assistida. Então, calma aí. Componente estático. Componente estático. Vamos lá, um por um. Vai com calma. No estático, as unidades músculo-tendão, devem ser alongadas lentamente e de maneira progressiva. Então, não é chegar lá no meu limite e passar ele, não. Eu vou aos poucos, um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho, até alcançar o meu limite máximo. Se eu for de uma vez, eu corro o risco de um estiramento muscular.
Então, no trabalho estático, eu vou pegar meu músculo e tendão, que é o que eu tenho preocupado ali no estático, é músculo e tendão, né? Devem ser alongados de forma gradativa até atingir o alcance máximo, né? Definindo-se, então, dessa forma, a amplitude articular, né? E permanecer naquela amplitude articular do seu alcance máximo por algum tempo. Então, você vai assumir aquela posição e estabilizar ela por um tempo. Aí, esses caras aqui falam pra gente o quê? 30 segundos é suficiente para uma pequena adaptação daquela músculo-tendão, daquela unidade músculo-tendão. Tá? Então, você vai gradativamente até alcançar o máximo do seu movimento, né, de forma lenta, gradativa, progredindo na amplitude, até alcançar seu limite máximo, e aí você atingiu o seu limite máximo pelaquela amplitude articular, você vai sustentar aquela posição, você vai assumir aquela posição e sustentar ela por algum tempo, tá? Tem autor que fala de 3 minutos e tudo mais. Eu levo muito em consideração esses caras aqui. Brasileiros, caras que pesquisam. O professor Estélio Dantas tem mais de 150, 200 trabalhos publicados internacionalmente. O professor Estélio Dantas é o CREF número 1 do estado do Rio de Janeiro, né? Então é um cara muito bom dentro da área, há anos já, cabeça branca, já estudando esse negócio aí. Então é um cara que fala muito sobre isso e tem muito estudo pertinente. Então 30 segundos é suficiente para uma pequena adaptação. Se você fica 1 minuto, você tem completa adaptação. Existem outras técnicas, né, da fisioterapia, por exemplo, que usam um alongamento estático por mais tempo, por 20 minutos, por 15 minutos, né, como é o caso do RPG, né? O RPG mesmo, a reeducação postural global, te coloca em uma determinada posição e te sustenta essa posição por 10 minutos, por 5 minutos. Então, algumas vezes a pessoa vai lá e mobiliza, volta para o estático de novo, e aí vai. Tá? Então, existem várias técnicas. No dinâmico, a unidade músculo-tendão, ela deve ser alongada com aquela questão de movimentos balísticos, de ir e voltar, sabe? Então, você alterna as fases. Enquanto no estático você estica, né? Você está estirando a musculatura e sustenta, no balístico, né? No dinâmico, você não faz isso. Você vai para o estiramento e encurtamento, estiramento e encurtamento, estiramento e encurtamento de todos os músculos envolvidos no movimento que você está fazendo. Então, já que é dinâmico, envolve movimento, né? Então, como eu fiz aqui do futebol agora, né? Então, você está fazendo um alongamento dinâmico, tá certo? Então, você vai, alonga, estira o músculo e volta para aquele encurtamento do músculo. Estira e volta. Então, você causa uma confusão nos receptores musculares, que ao mesmo tempo que está sendo esticado, já volta para o encurtamento, ou estica de novo, e aí você vai fazendo esse trabalho. Também não tem uma estimativa de tempo, tá? Existe uma estimativa de padrão de movimento ou, como que eles chamam, de funcionabilidade do movimento. Quando você atinge um padrão de movimento específico, você encerra o trabalho, né? Então, assim vai. Aí o estático, né? Então, essa é a diferença de dinâmico e estático. Eu devia ter colocado o dinâmico primeiro. Desculpa, pessoal. Acabei colocando ele depois, né? Quer que volte no conceito do estático? Precisa voltar no conceito do estático? Acho que não, né? Acho que ficou meio simples, né? No estático, então, eu vou esticar, estirar gradativamente, né? De forma passiva ou ativa, mas gradativamente, progressivamente, até atingir a amplitude máxima. Atingiu a amplitude máxima, você sustenta ela por um certo tempo, tá? Isabela. No idoso você tem, Isabela. Por que você tem risco de lesões no idoso atingindo o nível máximo dele e sustentando? Porque ele tem uma desidratação maior, né? Ele tem um processo de desidratação maior do corpo, enquanto você, que é uma adulta jovem,
Você tem aí 70%, 75% do seu corpo de água, né? Um idoso tem 50 a 55% do corpo de água, né? Então é uma quantidade significativa. Então os ligamentos e os tendões estão mais secos, assim como a pele dele, né? Então no idoso você tem que ir com mais cautela, né? Depende da hora do dia, da temperatura do ambiente, do nível de aquecimento que a pessoa tem, né? Então um aquecimento pequeno daquela musculatura, daquele movimento que você vai trabalhar, torna-se indispensável, tá? Antes de fazer o trabalho de alongamento, tá bom? Se você vai no alongamento até o limite dele só e sustentar, só para manter o nível de flexibilidade que ele tem, tudo bem, tá? Se você só vai até o nível dele e encerra, beleza. Se você vai até o nível dele e força um pouquinho a mais, aí você tem risco de lesão. Aí você já está saindo do alongamento e indo para o flexionamento, né? Para o estiramento. Aí você sofre, aí você tem risco também, tá? Uma pessoa normal também, tá? Hidratada, adulta e tudo, você tem um risco de machucar também. Se for um pouquinho a mais aí, com certeza, tá? Professor, Os resultados são mínimos? Não são mínimos não, Gabriela. A gente consegue bons trabalhos, bons resultados, tá? Mesmo com a desidratação, mesmo perdendo flexibilidade, resistência, trabalhando de forma gradativa, mas bem gradativa mesmo, bem cauteloso, você consegue resultados significativos, tá? Eu tenho trabalhos, eu tenho artigos, inclusive do Stélio Dantas e do Abdala. Eu tenho que só procurar onde estão no meu computador, tá? Ou no meu HD, porque eu tirei tudo do meu computador, deu um probleminha ali, já está velho demais. E aí eu tirei tudo, eu tenho que achar em qual HD tá. Eu já estou devendo artigo para um monte de gente aí, mas eu tenho que parar um pouquinho para olhar isso, tá? Mas eu olho para você, separo lá e depois eu te mando. Mas tem muitos trabalhos. Pode pesquisar na base de dados aí, professor Stélio Dantas, tá? PDF, professor Abdala Júnior, PDF, que você vai ver bastante coisa com relação a trabalhos de alongamento para ter resultado significativo, tá bom? Mas eu vou separar os que eu tenho ali, que já são um pouco mais antigos também. Isso, segue eles aí no IG aí. O professor Stélio Dantas não põe muita coisa no Instagram, não, que seja significativo, não. Mas de vez em quando faz umas coisas lá, umas lives, domingo, cara. Nossa, ontem ele fez uma live sensacional. Sensacional mesmo. Valeu muito a pena escutar ele. Bom, professor, pode falar. tô falando aí, aqui o Mauro Ghiseline, você até segue ele também, ele direto fala da importância da flexibilidade e da mobilidade antes dos treinos. Até fala, às vezes, de ficar colocando o aluno na esteira lá por algum tempo e trabalhar isso, esses alongamentos, que é muito mais, tem um resultado muito melhor do que ficar deixando o aluno na esteira lá. Uhum. Com certeza. Com certeza. O professor Mauro Ghiseline foi o primeiro professor que eu fiz curso extra, sabe? Esses cursos de complementação de horas que você faz assim. Estou lá na faculdade, eu vou fazer um curso. O primeiro curso que eu fiz foi do professor Mauro Ghiseline. E hoje ele está lá, cabeça branca já, 70, 80 anos de idade, sei lá, e fazendo doutorado. O cara não para, o cara está estudando o dia inteiro. É outro cara que vale muito a pena você seguir. Ele te dá e-books direto no Instagram dele, ele dá e-books direto lá. Clica aqui e ganhe meu e-book. Aí você vai lá, preenche seu e-mail, ele manda um e-book para você sobre mobilidade. Ele trabalha com treinamento funcional, né, ou multifuncional, que ele chama. Então ele é muito competente nessa área aí, tá? Ele faz altas lives também. Hã? Ele faz altas lives aí com o pessoal e explicando a importância de vários detalhes para a nossa área. Famoso professor de ginástica aeróbica. Você vai ver de vez em quando subindo e descendo step lá. Velhinho, subindo e descendo step. Ele é figuraça. O cara vale muito a pena. Professor Mauro Ghiseline. Cabeça branca já, mas está lá, subindo e descendo o step dentro da casa dele. E bota a esposa para fazer também. A velhinha vai lá e faz. O cara tem uma energia muito contagiosa. O cara é muito bom, vale a pena seguir. Né? Bem lembrado. Bom, vamos continuar nos conceitos aí. Componentes da flexibilidade quando a gente trata de trabalho estático. Né? Então, o estático eu tenho passivo, mais uma vez, relembrando aí, passivo, ativo e
e assistido. Né? Passivo. Quando eu vou fazer um alongamento estático passivo, envolve a ação de uma força aplicada externamente, com a atuação de um profissional, do personal, do professor, do avaliador, tá? Sem nenhuma participação voluntária de quem está sendo avaliado, do meu aluno, no alcance da amplitude. Então, você já deve ter visto esse tipo de trabalho de alongamento estático passivo. Quando você está num grupo de corrida, você vai lá e faz sua corrida, a hora que você chega lá no box da corrida lá, para fazer seu pit stop, você para lá, o cara bota o colchonete do chão e fala, deita aí. Aí você deita, ele pega suas pernas, sacode suas pernas e começa a te esticar. Então, quando a pessoa vai lá, o professor vai lá e pega o membro e puxa, sem participação minha nesse processo, eu estou fazendo um alongamento estático passivo. Eu estou passivo na situação. A pessoa que vem fazer o trabalho em mim, que realiza a ação, realiza a força, promovendo o estiramento do meu músculo. Sem que eu queira fazer, a pessoa vai e faz. Né? Então, envolve a ação direta da força do movimento exercida pelo personal, pelo professor, e não pelo aluno, tá bom? Ou o avaliado e avaliador, né? Então, o personal, ele é que tem o papel de identificar, né, o limite máximo de extensibilidade que aquele indivíduo suporta naquele ângulo, naquele segmento, naquela articulação, né? E o avaliado, ele deve, né, relaxar a musculatura, né? Ele deve perder aquela tensão que tem gente que você vai esticar nas pernas, o cara vai fazendo assim, né, esticando para trás para tentar romper o movimento, né? Então, o papel do avaliado não é, do aluno não é essa, né? O avaliado, porque a gente está falando de avaliação de cineantropometria, né? O papel do avaliado é estabelecer um relaxamento da musculatura. Né? O avaliado, ele pode falar, pronto, deu. Aí você vai lá e vai esticando até aquele ponto. Aí ele fala, deu, é porque ele está sentindo dor. Tem aluno que é folgado, qualquer dorzinha já reclama, e tem outros que realmente estão sentindo muita dor. Então, o meu papel é identificar aquele ponto e esperar a pessoa relaxar, respirar, e aí eu partir um pouquinho a mais, né, de força naquele padrão de movimento. Tá? Nesse tipo de trabalho, pode, em algumas situações, ser incluídos movimentos realizados pelo aluno, tá? Quando o aluno aplica uma força externa, né, para realizar o movimento articular, tá? Então, depende do que vai ser alongado, depende do padrão de movimento, né? A gente vai fazer isso na prática, se Deus quiser, se a gente voltar, a gente vai fazer isso na prática, para a gente tirar todas as possíveis dúvidas e em todos os padrões de movimento, tá bom? Aí eu te mostro qual seria a participação do aluno, porque aí não dá para eu fazer aqui para você ver. Né? Precisa de alguém me puxando para eu te mostrar como seria a força. Então, esse é o estático, tá? Eu sou passivo, estático passivo. Eu não faço nada e a pessoa exerce força esticando o meu músculo alvo do trabalho. Tá bom? Alongamento, ou componente da flexibilidade, ou flexibilidade estática assistida. Nesse ponto, né, ocorre, primeiramente, né, forças externas, né, então vai ocorrer uma força externa, porém, com uma participação do meu aluno de forma efetiva. Tá? Então, ele vai me ajudar. Tá? Ele vai me ajudar a alcançar limites máximos. Então, é assistido. Ele vai, primeiro eu faço o movimento, primeiro tem a ação da força externa, primeiro eu, professor, vou lá e puxo a perna dele, depois ele vai fazer o trabalho de puxar a perna. Né? Ou eu estou aqui fazendo, o professor vem e me puxa aqui, né? Ele vai me puxar aqui para fazer o alongamento do meu peitoral, ele me puxa primeiro, segurando aqui as minhas mãos, ele vai me puxando, aí depois eu faço o trabalho de aumentar a amplitude do meu movimento. Né? Aí você pode usar a própria força de antagonista, próprio peso corporal, ou a ação da gravidade. Né? Então, existem algumas formas de você fazer isso, tá? De assistir, né? De ajudar.
Então, o aluno tem algumas formas de ajudar, né? Usar o próprio peso corporal, usar a ação da gravidade, ou a própria contração do músculo antagonista para fazer esse processo, né? Então, tem assistência no trabalho, né? Então, não é só... Fala, filho. Você quer ver aqui? Vem cá. Tá olhando ali. Fala oi pro pessoal. Oi, pessoal. Oi, pessoal. Isso, agora deixa o papai falar. O que é isso? Deixa o papai falar. Bom? Deixa o papai falar. Então, tem assistência, né? Então, é uma flexibilidade estática com assistência. Então, eu, professor, não vou fazer sozinho. Tem assistência do meu aluno, tá? Só um minutinho. Chegou agora de viagem, tá doidinho de saudade do pai, fica correndo atrás aqui o tempo inteiro. Então, tá tudo certo nesse, né? Alongamento estático com assistência. Então, o professor vai fazer a força inicialmente e depois o aluno vai ajudar de alguma forma ou de outra, tá bom? E o estático ativo, né? Então, você tem o componente da flexibilidade estática ativa. Nesse caso, né, o trabalho é caracterizado pelo maior alcance de movimento realizado voluntariamente pelo aluno, né? Então, ele tem que procurar, né, não se beneficiar da ação do peso corporal, né, de ação de músculos agonistas, de força da gravidade, né, ou relaxamento de antagonistas que atuam no movimento. Então, eu vou fazer o trabalho ativamente, né, e buscar não ter benefícios de outro grupamento muscular, ou de força da gravidade, ou de peso corporal, ou ação muscular para isso, tá? Por exemplo, nesse caso aqui, eu vou trabalhar e perceber o trabalho do peitoral. Eu não vou contribuir com nada nesse sentido, né? Eu não vou contribuir com a ação dos meus dorsais, eu não vou contribuir com essa ação, né? Ou seja, isso que eu estou fazendo aqui para você, eu estou contribuindo com a ação dos meus dorsais, né? Porque é meu dorsal que está puxando aqui. Então, qual seria o trabalho a ser executado para alongar o meu peitoral, né? Eu viria aqui na parede, né? Colocaria a mão aqui na minha parede, aqui, e sem contar com a ação dos meus dorsais, eu faria esse movimento, né? Segurando a parede. Então, a parede ia impedir, né, o meu movimento para cá. Né? Então, isso aqui é uma parede, eu estou segurando a parede, eu vou até trabalhar o alongamento desse músculo, sem precisar que os meus dorsais puxem o meu braço para trás, tá? Se eu precisar que os meus dorsais puxem o meu músculo para trás, o meu braço para trás, aí eu já estou tendo a ajuda, né, do meu músculo agonista no relaxamento do antagonista, né, que está atuando nesse movimento. Bom, é isso aí, bem simples assim, tá? É simples mesmo, tá? O próprio nome já diz para mim, né, qual é a minha participação dentro do componente da flexibilidade, tá? Então, dinâmico e estático. E o estático tem o passivo, o ativo e o assistido. Há alguma dúvida nesse ponto, pessoal? Tá tudo bem nesses componentes da flexibilidade? Então, vamos lá. Tranquilo, né? Beleza. Continuando, então, né? Ainda nesses aspectos aí, mais um slide aí para te auxiliar no seu estudo, né? Pensando na flexibilidade estática passiva e assistida, né? Esses dois tipos de trabalho proporcionam ao professor, ao avaliador, indicadores mais específicos, né, sobre a mobilidade das superfícies articulares, sobre a extensibilidade dos ligamentos, dos tendões e do próprio músculo associado ao padrão de movimento, né? Então, o trabalho passivo, né, me mostra, então eu vou movendo o membro do meu aluno, aí eu consigo perceber melhor, eu tenho indicadores melhores, né, de forma mais específica. E o assistido também, quando eu faço e o aluno me ajuda, né, no movimento, sobre essas questões de mobilidade articular, de extensibilidade do músculo, dos tendões, dos ligamentos, né, da pele, tá certo? Então, são componentes aí para a gente de forma bem específica, tá? Valores bem próximos.
Para que eu vou avaliar a flexibilidade, né? Para que eu faço a avaliação da flexibilidade do meu aluno? Para estabelecer, né, a própria amplitude de movimento que existe na articulação dele ou no movimento dele, né? E aí eu posso, a partir desse ponto, comparar, né, a amplitude que eu encontrei com protocolos de alongamento específicos, né, com valores de referência específicos de algum protocolo, se é um teste de sentar e alcançar, se é goniometria, se é flexitest. Então, depende de qual protocolo eu uso, eu tenho valores de referência. Então, serve para isso, né? Para eu determinar, para eu estabelecer qual é a amplitude que aquele aluno meu tem de movimento em um determinado padrão de movimento ou em uma determinada articulação. E aí eu consigo comparar isso com fichas, né? Com tabelas próprias e saber se aquilo está ruim, muito ruim, normal, bom, excelente, depende da tabela que você vai levar de referência para fazer essa avaliação, né? Serve também para eu comparar os lados. Como nós somos normalmente monodominantes, né, ou lateralidade de dominância específica, nós não somos normalmente ambidestros, né, ou seja, quando o indivíduo é destro, ele é destro, quando ele é sinistro, né, ou para você é o diferente, né, esse aqui é o esquerdo para você, desculpa. Então, quando ele é sinistro, quando ele é destro, né. Então, quando ele usa o lado direito como dominante, ele é destro. Quando ele usa o lado esquerdo como dominante, ele é sinistro. E, normalmente, nós somos assimétricos, né? Quanto à força, quanto à resistência, quanto à potência e quanto à flexibilidade também. Então, sempre tem um lado que não é tão flexível quanto o outro. E não tem relação com a sua dominância de destro ou sinistro, tá? Então, você tem aí como comparar um lado com o outro, né? É um dos objetivos da avaliação da flexibilidade, tá? Comparar se o lado direito está com o mesmo grau de mobilidade, flexibilidade que o meu lado esquerdo. Isso pode promover desníveis no meu corpo, principalmente quando eu estou avaliando musculatura de tronco. Então, a pessoa está lá com a musculatura de tronco e está com um lado mais encurtado, e ela vai adquirindo escoliose, né? Porque o grupamento muscular do lado direito está mais forte do que o lado esquerdo. Ou o lado esquerdo está mais frouxo do que o lado direito. E aí você tem que avaliar isso, né? Justamente percebendo essas diferenças, né, de flexibilidade de um lado e do outro, você consegue ver se tem um músculo encurtado, se tem um músculo. Então, e não só em lateralidade, tá? Mas também com relação à minha mudança de corpo anteroposterior, tá? Então, eu posso também perceber que a pessoa está com peitoral encurtado, então ela tem um ombro projetado para frente, né? E aí, a hora que você vai fazer um teste de flexibilidade, ela faz, já não aguenta mais fazer um trabalho de expansão da musculatura, da articulação glenomeral. Então, você vê que a pessoa está assim, né? Está encurtada aqui o peitoral. Então, você tem que avaliar essa flexibilidade de peitoral, de músculos lombares, né? Pessoal, já passei óleo nessa cadeira aqui não sei quantas vezes, viu? Mas não tá dando, ela tá chiando demais. Não sei se está atrapalhando vocês, mas me atrapalha bastante. Então, nesse sentido, né, a gente tem que fazer essa avaliação para comparar a cadeia muscular anterior com a cadeia muscular posterior, né? Tem gente que tem dor no joelho, cara, por conta de desequilíbrio muscular, né? Então, o músculo posterior está encurtado e o quadríceps está frouxo. Você vai ver muita gente, o pessoal aí, cuidado na hora de retomar os treinos nas academias com seus alunos agora, a gente saindo da quarentena. Muita gente com posterior de coxa encurtado e quadríceps fraco, tá? Quando isso acontece, você leva desequilíbrio nas extremidades articulares ali, que estão conjugando e articulando, elas ficam em desequilíbrio, tá? E isso vai gerar dor, pinçamento de menisco, forçamento de ligamentos intraarticulares cruzado, principalmente, né, a perna sendo puxada ali, principalmente forçando muito o ligamento cruzado posterior, tá? O que vai sobrecarregar a ação do cruzado anterior. Então tem que tomar muito cuidado nesse momento, tá?
trabalha bastante, passa já um treininho aí de mobilidade, de flexibilidade para o seu aluno fazer em casa nesse momento, para a hora que ele retornar, ele voltar com uma qualidade melhor de movimento e não sofrer riscos por desequilíbrios musculares, como é o caso que está acontecendo hoje. As pessoas ficam sentadas, tem gente que fica aí na posição no sofá, aí, com os pés encurtados, com os pés em cima do sofá, em posição de lótus, por exemplo, né, com o joelho fletido, né, vai dormir e fletido, e trabalhando pouco o quadríceps. Então, cuidado, tá? Quadríceps frouxo ou posterior de coxa encurtado demais é problema nesse sentido, tá? Então, eu avalio para isso também, né? Eu avalio para que eu tenha informações para tomar decisões, né, relacionadas à prescrição dos exercícios de alongamento, de força, né, de resistência, que é o que eu acabei de falar, né? Fala para o seu aluno fazer os trabalhos de alongamento. Ele está de quarentena, cara. Passa o treino dele lá, o circuitão que você está passando e tal, e passa uma outra sessão do dia para ele fazer um trabalho de alongamento, né? Dá tempo dele fazer, né? Então faz um trabalho de alongamento bacana, exercício simples, vai fazer um trabalho de alongamento ativo, né? Se tiver uma pessoa em casa e tal, dá para fazer passivo, mas faz ele ativamente mesmo, tá? Para melhorar a flexibilidade muscular aí, para que ele possa ter menos problema com relação a desequilíbrios de força, né? Porque o outro problema é o que eu acabei de falar, um músculo forte, o outro encurtado, a minha articulação desestabiliza completamente, tá? Que mais? Objetivos. É isso, objetivos, tá? Alguma dúvida em objetivos? Mudanças de postura, né? Mudanças de postura. Esse tal da postura nossa hoje é um problema na quarentena. Avaliação da flexibilidade. Técnicas para fazer avaliação da flexibilidade, tá? Eu tenho técnicas diretas e indiretas, tá bom? As diretas, as técnicas diretas, elas são mais precisas, tá bom? Só que são mais caras, né? Você vai precisar aí comprar alguns equipamentos para você usar alguma dessas técnicas diretas, tá bom? E você precisa treinar, né? Você precisa treinar e seguir rigorosamente o protocolo que a técnica te passa, tá? Mas é muito preciso. As técnicas indiretas, elas são baratas, né, relativamente muito baratas, perto das técnicas diretas, né? Os instrumentos que você precisa usar, os equipamentos que você precisa usar são bem mais baratos, até de plástico, e fáceis de usar, né? Não tem tanta precisão, né? Não é tão preciso. A precisão, né, vamos falar que ela é menor, ela é inferior do que da técnica direta, né? Porém, permite avaliar um grande número de pessoas em pouco tempo, né? Então, se você for fazer o seu TCC e for fazer alguma questão relativa à avaliação de flexibilidade, provavelmente você vai optar por uma técnica indireta, né? Uai, mudou. Meu slide perdeu o padrão. Ué? Ixi, perdeu a formatação do slide. Eu já passei esses slides para vocês? Já passei esses slides para vocês? Na aula de hoje? É? Não, bem não. Não? Então tá bom, que eu vou arrumar essa formatação e mando direitinho. Porque se eu tivesse mandado, eu ia pedir para vocês nem imprimirem. Eu vou formatar aí direitinho. Não, mas também é só uma questão de formatação. O conteúdo tá aí, tá? Bom, vamos lá. Técnicas diretas.
você tem técnicas que são as angulares, e as indiretas você tem técnicas lineares e adimensionais, né, sem uma dimensão específica. Então você tem técnicas que são angulares, lineares e adimensionais. Angulares são as técnicas diretas, as mais caras, porém precisas. Lineares e adimensionais são as indiretas, baratas, com uma precisão menor. Vamos lá. Diretas, angulares. Diretas, angulares. As mais caras, que vai avaliar o grau de movimentação, o ângulo de movimentação. Precisa de instrumentos caros para isso. Raio-X, só que aí eu vou ter também amplitude de movimento do indivíduo em graus. Vou saber que ele está com 20 graus, 30 graus, 40 graus, tal, em graus. O resultado para mim vai ser preciso. Quantos graus de movimento a pessoa tem. Técnicas diretas, que são angulares. Ultrassom, ultrassonografia. Raio-X, que são imagens, né? Técnicas que usam imagens. Eu tenho vídeos, ou videotapes, ou vídeos que você filma, né? Ou filmes propriamente dito, né? Programas que você filma e avalia, ou programas que você grava aquilo, joga num programa, um videotape, né? Você grava aquilo e aquele programa me dá o resultado, em graus. Precisa de computador, precisa de pontos de marcação do indivíduo, precisa de filmadora, né, e tal. Goniômetro elétrico, aí a técnica é chamada de goniometria, tá? Eu não achei meu goniômetro aqui universal. Eu ia te mostrar aí. Bom, enfim, acho que eu tenho fotos aí. Tá? Então você tem a goniometria, né, com o goniômetro elétrico, que você calcula a flexibilidade dinâmica. Então você coloca o goniômetro no corpo da pessoa, tem uma fita, você coloca lá no ponto articular, ele faz um movimento e aquele goniômetro registra para mim qual é o grau de movimentação que a pessoa executou. O goniômetro universal, que é o que eu tenho, o meu é de metal, tem ele de plástico também, que você calcula a flexibilidade estática do indivíduo. Então, você coloca os braços do goniômetro lá no ponto, braço fixo e o braço móvel, aí você pede a pessoa para fazer o movimento, e ela faz, a hora que ela parar o movimento, né? Que ela parar o movimento, você pega o goniômetro e lê quantos graus de movimento a pessoa executou. Esse instrumento ele é mais barato, né? Você compra... Acho que até em papelaria mais específica você compra. O goniômetro são 2 reguinhas. Eu não achei o meu, pessoal. Não sei onde ele está. Tem que ver se eu deixei lá no Universo, algum lugar ele está. Senão eu te mostrava ele agora. E o flexômetro, ou flexímetro, né, que também calcula em graus a minha flexibilidade estática. Tá aí os aparelhinhos. Ó. Técnica direta angular. Né? Então você tem aí o desenho de amarelo aí, uma rodinha de amarela, que é um flexímetro, tá? Tá até desconfigurado aí, ó. O nome tá em cima. Bom, vou arrumar esses slides para vocês, tá? Depois eu arrumo eles. Bom, essa rodinha amarela aí é o flexômetro, né, ou flexímetro, tá certo? É um instrumento muito usado na questão de avaliar a flexibilidade, né, com uma técnica direta e angular, tá? Tá todo desconfigurado, não sei por que saiu. Né? Bom, depois eu arrumo isso para vocês. E nesse sentido, né, você tem... O pessoal da fisioterapia usa muito o goniômetro universal. Aí você tem essa reguinha transparente aí, ó, do lado esquerdo do slide, aí você tem uma reguinha transparente, aí ela tem lá no meio, na rodinha, tá, tem lá os graus, então você vai vendo
o eixo de uma régua com o eixo da outra, e ele vai calculando quantos graus de movimento a pessoa vai fazendo. E tem o de metal. Eu tenho os dois aqui em casa, mas eu não sei onde está. O de metal é esse do meio aí, né, o goniômetro universal de metal, e o goniômetro universal aí de plástico. Parece uma régua dessa aqui, ó, tá? Parece uma régua dessa aqui, ó, tá? Não tem muita diferença, não. A diferença é que tem uma marcação preta aqui no meio, e aqui onde está esse buraco da régua, tem o eixo do goniômetro e vem outra régua para o lado de cá. Aí você vai girando no eixo aqui assim, tá? Vou levar o meu para a sala e nós vamos avaliar a flexibilidade usando um goniômetro de plástico, tá bom? Ou de metal, vou ver qual que eu acho aqui para a gente fazer lá na sala de aula usando uma técnica direta angular, que é mais cara, porém mais precisa. O pessoal da fisioterapia usa muito, tá? Daqui a pouco aparece aí para você um outro slide que mostra uma técnica indireta, que é a mais barata, né? Que a gente tem não em graus de movimento, mas em centímetros de movimento, tá? São técnicas que você usa uma simples fita métrica ou banco de Wells, né? Que foi criado pelo Wells e Dillon no ano de 1952, tá? Então, você tem esses dois indivíduos aí, o Wells e o Dillon, que criaram o banco de Wells, que é o famoso teste de sentar e alcançar, né? E o desenho do banco está aí, ó, né? Então, a plataforma ela é mais longa um pouco em um ponto, né? Tá, aqui você está vendo aqui a plataforma. Ela é mais longa do que o banquinho lá. O indivíduo coloca os pés aqui embaixo da plataforma, tá? Colado lá no banquinho. Então a pessoa senta no chão e coloca os pés, a planta dos pés colada lá na parede do banquinho, né, embaixo da plataforma, tá certo? Essa daqui é um outro banco de Wells, dobrável, inclusive, fácil de carregar. E esse daqui é um caixotinho, né? Eu tenho um caixotinho, tá lá na casa do meu pai. Vou ver se ele ainda está usável, né? De qualquer forma, lá no universo tem. E aí a gente vai fazer o teste também com o banco de Wells, né? E você coloca uma fita métrica em cima dele lá, coladinha, e aí o indivíduo vai lá, tá com o pé parado aqui, aí ele vai, alcança a ponta do pé, vai até o máximo, e você marca na fita o quantos centímetros ele conseguiu passar a mão para cima da plataforma, né? E é um teste linear, portanto, né? Então você vai acompanhando uma linha e não um ângulo de movimento. Então ele é um teste linear por isso. Então você vê quanto na linha ele consegue ir de movimento, em centímetros, óbvio, né? Para você determinar, então, a flexibilidade linear desse indivíduo, tá bom? Então deixei escrito aí quais são os testes. Técnica indireta, linear, sentar e alcançar. Uma desvantagem desse método, né? Considerando que a flexibilidade ela é específica para cada grupamento muscular, né? Ou para cada grupo músculo-articular, né? Esse tipo de teste ele impossibilita, não dá para fazer, né, uma visão, para você ter, né, uma visão abrangente, né, da flexibilidade do indivíduo, tá? Já que o teste mensura os centímetros que a pessoa consegue realizar em determinado movimento, né? Então, você consegue avaliar uma articulação, né, uma ação articular, muscular, né, primariamente, né? E o banco de Wells, ele tem a função, ou o teste de sentar e alcançar, que utiliza o banco de Wells como instrumento, né? Ele tem a função de avaliar a minha mobilidade, a minha flexibilidade no movimento de flexão do quadril, tá? Então eu vou estar sentado, né? Vou estar sentado, vou pegar a minha mão e vou levar ela até a ponta do meu pé. Ou seja, eu vou ter que fazer um movimento sentado no chão, de ir lá e tocar a ponta do meu pé com as mãos, né? Ou passar, né, por cima da reguinha lá, passar a ponta dos pés em sentido, passar a ponta do dedo, da mão, em sentido à ponta do meu pé. Então eu verifico isso, né? Ou seja, eu verifico quanto de flexão de quadril eu consigo movimentar em centímetros, e isso me dá uma noção de que os meus posteriores de tronco e o meu glúteo
e os meus posteriores de coxa possam estar encurtados, né, de acordo com a tabela do teste de sentar e alcançar. Tá? Então, quanto mais longe eu for, melhor a minha flexibilidade. Tá? Nas técnicas adimensionais, né, você tem o FlexiTest, né, um teste que foi escrito pelo Araújo, né, já na década de 80, não me lembro o ano, 1986, tá? Que não tem assim uma unidade de medida convencional, tá? Não é em graus, não é em centímetros, não é em metros, não. O teste, o FlexiTest, eu uso um mapa com ilustrações de movimento, e aí o professor vai observar, né, o aluno e comparar com o desenho, um gabarito. Então, é uma técnica, né, uma avaliação bem subjetiva, né? Então, é bastante a minha percepção. Ah, tá bom, não tá, tá de acordo com o movimento, não tá, né? Então, eu realizo o teste, observo o sujeito, observo o meu aluno, né? E olho no desenho lá do meu teste, ah, tá bom, não tá bom. Então, ainda é fácil aplicar e você pode pontuar isso se você quiser, né? Mas é mais subjetivo, tá bom? No geral, o que eu vou tomar cuidado para fazer, né, na avaliação da flexibilidade, né? Geralmente, o que eu tenho que levar em consideração quando eu for avaliar a flexibilidade? Eu vou recordar vocês disso quando a gente for fazer a aula prática, né? Tanto faz se a avaliação ela é direta ou indireta, tá? Eu tenho que tomar cuidado com a reprodutividade disso, né? Então, tem que ser possível de fazer uma reprodução, né, desse processo, e isso depende, né, de um controle preciso de você, do avaliador, né, dos pontos ósseos de referência, tá? Ou seja, para usar um flexômetro, um flexímetro ou um goniômetro, eu tenho que colocar ele com exatidão naquele ponto de referência ósseo da articulação. Tá? Então, por exemplo, na articulação do cotovelo, eu tenho que colocar ele exatamente em cima do meu epicôndilo lateral. Tá? Então, eu tenho que saber o ponto de referência, fazer a palpação desse ponto de referência, para colocar o equipamento, né, o aparelho, no caso do flexímetro, ou a reguinha, lá no caso do goniômetro, o eixo da reguinha, exatamente no eixo da articulação, para que isso possa ser reproduzido e numa nova avaliação, e não me trazer uma divergência gritante nos valores angulares que ela vai me oferecer como resultado. Tá? Outro cuidado que eu tenho que ter, né, de colocar isso com exatidão e fazer a leitura do goniômetro ou do flexímetro bem rápida, para que eu evite, né, o meu aluno de ficar numa determinada postura, né, parado lá, estático, né, por muito tempo. Isso pode levar à fadiga, e aí vai me dificultar reproduzir isso novamente ou ler corretamente, aquela angulação. Tá? Então, eu devo evitar manter o meu aluno na posição por muito tempo. Tem que colocar o equipamento, mostrar o movimento que ele vai fazer, colocar o equipamento, ele faz o movimento, eu faço a leitura, né, e eu peço ele para descansar. Porque numa próxima leitura ele vai estar bem, né, preparado para fazer o mesmo movimento, se for necessário, ou outro movimento. Tá bom? Estabelecer um procedimento padrão para promover o aquecimento do indivíduo, né? Se você for optar por fazer isso, né, depende do protocolo que você vai seguir, tá certo? Antes do teste, você tem que fazer um aquecimento, dependendo do protocolo, como, por exemplo, o FlexiTest, né? Ter certeza do quantas vezes ele pode fazer cada teste, tá? Dentro de um dia. Normalmente a gente utiliza 3 medidas,
3 verificações, assim como lá das dobras cutâneas, tá? Você faz 3 verificações. Só que lá nas dobras cutâneas a gente faz 3 medidas e faz a média, né? Pega a mediana, o valor menor, o valor maior, você pega a mediana, o valor do meio da medida. E aqui não, a gente pega o maior valor, tá? Então, normalmente você realiza 3 medidas, né? Você registra as 3 e salva, né? Ou faz o registro apenas da maior medida alcançada, tá bom? Tanto se for angular como se for em centímetros. Tanto se for medida de ângulos ou em centímetros, você vai pegar o maior valor, tá? Então, na primeira vez eu fui lá em 30 centímetros, na segunda eu fui em 28, na terceira eu fui em 29, eu vou ficar com um valor maior, que é o 30, e assim vai. Os ângulos a mesma coisa. Atingir 30 graus de flexibilidade, aí você fez na outra foi 25, 27, você vai ficar com 30 graus de flexibilidade, tá? Em graus ou em centímetros. Com o flexímetro, né? O equipamento ele é projetado para me dar o valor em graus de movimento, né? Ele foi, por incrível que pareça, desenvolvido no Brasil, tá? Pelo Instituto Code de Pesquisas, tá? Deixa eu ver se é isso mesmo, está registrado lá. A patente está no registro Code de Pesquisas, tá bom? E o Leighton foi o cara que criou o flexímetro ou flexômetro, tá? E ele é orientado, o aparelho é orientado pela gravidade, né? Então você não precisa calibrar ele, né? No caso do goniômetro, você precisa, principalmente se for o eletrônico, né? E no caso, o flexímetro não, né? Ele já vem pronto, as vértices angulares dele, né? As hastes angulares dele, já vem preparada para fazer a identificação e a verificação das medidas, porque ele atua com relação à gravidade. Então tem uma haste fixa e a outra móvel que vai fazendo a leitura de ângulos para mim, à medida que o indivíduo mexe o segmento, né, da articulação que eu estou avaliando a flexibilidade. Tá? Cara, essa aula tinha que ser toda prática, nossa senhora. Não gosto dela teórica nenhuma. Vantagens do flexímetro, né? Se você comprou o aparelho, óbvio, né? Se você comprou o aparelho, ele vai te dar as medidas em graus, tá? Não é tão caro assim, tá? Mas ele tem um baixo custo, né? Porque você já tem o aparelho, fácil de aplicar, né? Você pode usar ele dentro de uma sala pequena, na própria sala que você faz a avaliação postural, dá para fazer, né? Você pode avaliar muitas pessoas, né? E você tem 9 articulações possíveis de serem avaliadas, tá? 9 articulações possíveis com mais de 30 movimentos, mais de 30 ações, né, articulares. E da mesma forma, você vai fazer 3 medidas para cada grupo e registra o maior grau alcançado, tá? Do mesmo jeito que os outros testes, tá bom? Então deixei aqui, ó, né, uma tabelinha para você ver quais são, né, as ações que a gente faz, tá? As ações articulares, então, para você ler. Não sei se dá para ler para você aí. Para mim aqui é muito pequeno. Dá para você ler esse slide aí? Pois a tabelinha está muito pequena. Na minha original não estava tão pequena assim. Eu vou reprogramar os slides e vou mandar ele grande para você, tá? Vou falando para você. Coluna cervical, tá? Então vamos lá. São 9. Deixa eu ver se eu não esqueço nenhuma aqui. De cima para baixo que eu não esqueço. Coluna cervical, tá? Tá pequena, né, Lucas? Eu vou fazer ela grande e vou mandar para vocês, tá? Mas eu vou falando aqui. Então, coluna cervical, o que eu avalio o movimento? Flexão e extensão. Flexão e extensão, tá? Eu avalio inclinação lateral, direita e esquerda, rotação esquerda e direita também, tá? Rotação. Então, coluna vertebral. Glenumeral, eu avalio flexão e extensão, abdução, adução, rotação medial e lateral, né, com ombros ou glenumeral, tá? Cotovelo, levando em consideração húmero ulnar, tá? Húmero ulnar, flexão e extensão. Rádio ulnar, também faz parte do cotovelo, pronação e supinação. Cotovelo. Punho, avalio punho, 4, né? Cervical, glenumeral, cotovelo.
Punho, é a radionar separada, se você levar em consideração. Punho, então, vai ser aqui. Flexão e extensão do punho, que é a que eu estava fazendo desde o início, tá? Flexão e extensão do punho. Quadril, então avalio também quadril, eu avalio flexão e extensão de quadril, abdução de quadril, não avalia adução, e rotação de quadril, rotação lateral de quadril. Tá? Tronco, eu avalio tronco, flexão e extensão de tronco, inclinação direita e esquerda, inclinação lateral, direita e esquerda de tronco. Tronco, quadril. Joelhos, flexão e extensão, não avalia a rotação do joelho quando ele está fletido. Né? E tornozelo, a flexão plantar e a flexão dorsal, a inversão e a eversão. Mas o mais importante é a flexão plantar e a flexão dorsal. Tá? Tem autor que, inclusive, dispensa os resultados da inversão e da eversão. Depende do esporte. Por exemplo, para o judô, para a luta, quanto maior mobilidade eu tiver no tornozelo, melhor. Né? Na hora que o cara encaixar uma chave de pé, eu não vou sofrer com ela tão cedo. Ele vai jogar a chave de pé lá e eu vou estar lá assim, ó. Vai mais um pouquinho que eu ainda tenho amplitude, né? Antes de sentir dor e de promover uma lesão. Então, né, na luta é importante essa mobilidade, né? Bem significativa. No LPO, né, no agachamento, quanto maior minha flexão dorsal também, melhor o meu agachamento, né? Por isso o indivíduo faz, os boxes de CrossFit faz bastante, né? Mobilidade de tornozelo, né, para fazer os trabalhos de agachamento, né, de levantamento de peso olímpico. Tem quem está aqui da sala que faz CrossFit, é o Gabriel, né? O Gabriel está aí, faz CrossFit, né? Quem mais? Tem alguém que faz também? Não sei. Bom, é isso aí, o pessoal faz bastante mobilidade de tornozelo para fazer um agachamento significativo. E o flexímetro avalia, então, essas 9, acho que já foi 9, né? Coluna, glenomeral, húmero-ulnar, radionar, punho, quadril, tronco, joelho e tornozelo. É isso aí, são essas. Né? Com esses movimentos. Não, acho que é isso aí, flexímetro, tá? Procedimentos do flexímetro, né? A gente vai fazer na prática, tá bom? Posicionar o flexímetro na articulação, fixar ele com velcro, ele já vem com velcro, então você tem que fixar ele certinho, sem comprometer a minha amplitude de movimento, tá? Então tem um ponto certo de você passar o velcro para isso. Ele tem uma haste fixa, uma haste móvel, né? A haste móvel dele deve ficar na posição neutra, ou seja, é a posição de 0 grau, tá? E esse 0 grau tem que ficar voltado para cima, porque, como eu falei antes, ele atua a favor da gravidade. Então, na hora que eu vou mexendo o corpo com a gravidade, essa haste vai se movendo e me gera a leitura em graus, né? Então, o equipamento, o flexímetro, ele tem que estar, então, paralelo à articulação que vai se movimentar, né? Bom, e é isso. Aí você faz o movimento, aí você observa o ponteiro móvel dele para onde está indo, tá? Nesse sentido, flexímetro. Aí, ó. Deixei figurinha aí, mas está pequeno, não sei se você vai conseguir ver. Eu vou melhorar esses slides aí, a gente vai fazer isso na prática, tá bom? Nem vou me alongar na aula aqui, porque nem compensa eu ficar lendo isso. A gente vai fazer na prática esse processo, tá? Olha aí, ó, paralela à cabeça, tá vendo? Paralela à articulação cervical, né? E aí o ponteirinho 0 fica para cima. Aí a pessoa faz a flexão, o ponteirinho 0 vai ficar lá, e aí o ponteirinho fixo ele desce. Então, à medida que o ponteirinho fixo desce, registra em graus o movimento. O fixo desce, o móvel fica apontado 0 grau para cima, e o outro faz isso, à medida que eu giro a cabeça. Vocês vão ver, eu vou levar o aparelhinho lá e vai ser fácil de visualizar, né? Outro exemplo aí, né, deitado na maca aí, né, são essas as articulações que eu falei para vocês, né? Aí é a articulação glenomeral, né? Que eu estou avaliando nesse desenho aí, tá? Qual é o grau de flexão que o indivíduo faz e para baixo de extensão. Então, perceba que ele na foto de cima está com o braço paralelo ao tronco. Aí na foto de baixo ele pôs o braço lá atrás da cabeça, fazendo flexão, né? E na foto da direita, mais extrema, ele pôs o braço para baixo da maca, fazendo a extensão. E aí você avalia o grau de extensão dele com o aparelhinho. Bom, enfim, todas essas articulações, esses movimentos que eu falei, coloquei para você, ó, tá? Olha aí o punho,
nesse outro movimento, né? Então o aparelhinho fica paralelo à articulação, bem na mão, impedindo o movimento, né? A restrição de movimento. Então, e assim vai, né? Olha o banco de Wells aí, né? Sentar e alcançar, olha aí, né? O procedimento mais simples que existe, tá? Não precisa nem treinar o professor para isso. Ó, gente, ó, encosta o pé do cara aqui e vê até onde ele vai com a mão. Ponto final. E aí você marca em centímetros o quanto ele foi, né? Então tem a figurinha exemplificando aí para você o teste de Wells, né? O banco de Wells, que é o teste de sentar e alcançar, tá bom? Aí mais uma vez o banquinho para quem quiser fazer de madeirite na sua casa. Eu fiz um, tá lá no meu pai. Peguei uns madeirite lá baratinho, uns parafusos. Tem gente que faz com prego, eu fiz com parafuso que eu achei mais fácil, que eu peguei a furadeira e fui apertando esse parafuso lá, não estragou o madeirite, não arrebentou ele. Só que como é madeirite, o que está lá no meu pai já deve estar bem estragado, sabe? Porque o madeirite ele absorve umidade, né? Aí ele abre, né? Ele é uma madeira prensada, aí ele estufa as madeiras de limitação ali. Vou ver como ele está lá. Qualquer coisa a gente usa ele se não tiver outro disponível. Mas vai ter. Tá? Então você tem aí, né, 25, 26 protocolos e tal. Tem até o Pollock Wilmore, que é um dos livrinhos que eu tenho aqui do Pollock Wilmore. Faz isso aí, traz essa medida. Onde está agora o Pollock Wilmore? Está guardado no armário aqui. Bom, enfim. A gente vai fazer. Tá bom? Então tem aí o procedimento, como fazer. A gente vai fazer na prática, tá? E eu vou arrumar esses slides e passar para vocês, tá bom? Aqui eu deixei o teste o flexitest, tá? Deixei o flexitest aqui para você dar uma olhada no mapa de figuras do flexitest, né? Que você pontua, né? O indivíduo para grau zero, né? O pontos, né? 0, 1, né? 2, 3, tá? Então você vai pontuando o indivíduo para cada padrão. Não sei se vai dar para você ver a imagem, acho que de jeito nenhum, né? Porque é uma imagem muito pequena. Então você consegue dessa forma ver o movimento que a pessoa fez e comparar com o desenho que está no flexitest. Você pega isso na internet, essas imagens, tá? Não precisa nem de livro, não. Você pega na internet. Depois eu vou colocar elas ampliadas para você, como eu fiz o slide anterior, que eu não sei por que desconfigurou. Eu acho que eu esqueci de salvar esse negócio. Fiz as modificações e esqueci de salvar. Então você tem lá, a pessoa fez um movimento amplo, aí é 1. Se ela fez um movimento um pouco limitado, é 2. Se ela fez 3 e 4, aí você vai pontuando e isso vai gerando um nível para você. Né? A pessoa tem um nível X, nível Y de flexibilidade pelo flexitest, tá? Fácil de fazer, é só olhar na figurinha e ver o que a pessoa fez, né? E é subjetivo. Quando você achar que ela fez, se você quiser pontuar com 1, 2, 3 ou 4, você pontua com 1, 2, 3 ou 4 e tal. Bacana, pessoas. É isso aí, nossa aula de antropometria, né, relacionada à flexibilidade, tá bom? É nesse sentido que a gente trabalha, né? Eu acho um teste, eu gosto muito da parte subjetiva, tá? Eu gosto muito da parte subjetiva. É bacana, né, Vinícius? Aqui no comentário agora. Eu gosto muito da subjetividade, né? Eu não gosto de quantificar bastante assim, as coisas para o meu aluno, porque senão ele pode piorar 1 grauzinho, 2 grauzinhos de movimento, ele piora 2 centímetros num teste linear de sentar e alcançar, e aí ele vai ficar chateado demais, sabe? Então, eu gosto de subjetividade nisso, porque aí eu consigo falar para ele se está ruim, se está mais ou menos, se está normal, né, ou se está bom. E às vezes está um normal para bom e ele vai achar ruim que está normal quando eu der números para ele, né? Ele fala, pô, mas eu estava bom e agora eu estou normal.
né? Então, quando ele está do normal para o bom, eu ainda posso falar para ele que ele está bom, né? Então, é subjetivo demais isso. Depende da profissão do cara, né? Então, se é um odontólogo, ele precisa ter uma mobilidade glenomeral, né? Ele precisa ter uma flexibilidade glenomeral e uma mobilidade torácica muito boa, né? Se é um médico, né? Ele precisa ter uma flexibilidade significativa em umas partes do corpo, em outras não, depende do que ele faz dentro da medicina, se ele é clínico geral, se ele é um cirurgião, né? Então você tem muita... Professor de educação física, né? Um profissional de educação física, ele tem que ter uma flexibilidade boa,